Há momentos na vida em que o silêncio fala mais que 1000 palavras, né? E tem umas traições que, quando viram música, podem ecoar por gerações. A minha história, meus queridos, começa com uma partitura e termina com uma vingança, que até hoje faz meu coração bater forte. Quando eu lembro Bom Dia, meus amores. Sou Dona Jurema, tenho 85 anos agora, mas essa história que vou contar aconteceu quando eu tinha só 37. Antes de começar, se você está assistindo esse vídeo, por favor, deixa seu like. Se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo hoje, tá? Eu sempre leio tudo e adoro saber que minha história está alcançando gente de tudo que é canto. Eu nasci em 1926, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Mas minha história com a música começou cedo. Meus pais, coitados, economizaram cada centavo para me dar aula de piano desde os 6 anos de idade. Era um luxo para uma família simples como a nossa. Mas meu pai falava que minhas mãos tinham nascido para tocar e ele estava certo. Aos 15 anos, ganhei uma bolsa para estudar no conservatório da capital. Foi lá que conheci o Eduardo. Eduardo. Ele era 7 anos mais velho que eu. Já um maestro assistente promissor, com um futuro brilhante pela frente, alto, com aqueles olhos verdes penetrantes e as mãos que pareciam falar quando ele regia uma orquestra. Quando ele entrava numa sala, todo mundo sentia a presença dele. E eu, uma simples pianista do interior, não pude resistir àquele homem que parecia carregar a música dentro do peito. Nos casamos em 1948, eu, com só 22 anos, contra a vontade dos meus pais, que achavam que eu estava sacrificando minha própria carreira. Uma pianista não precisa se casar tão cedo, dizia minha mãe, mas eu estava apaixonada. E naquela época, uma mulher musicista precisava de um homem respeitado para abrir portas. Sabe, Eduardo e eu formávamos uma dupla perfeita. Enquanto ele subia na carreira como maestro, eu me tornei a pianista principal da orquestra municipal. Nossa casa, cara, respirava música, partituras espalhadas pelos móveis, ensaios até tarde da noite. Discussões apaixonadas sobre Chopin e Beethoven. A gente vivia num mundo à parte onde as notas musicais substituíam palavras de amor. Em 1953, quando já estávamos casados há 5 anos e não conseguíamos ter filhos, decidimos adotar. Lembro do dia em que visitamos o orfanato como se fosse ontem, crianças correndo, rostos esperançosos. Mas no canto da sala, Zotsinia, estava Maria. Tinha 13 anos, cabelos negros longuíssimos e segurava um violino velho contra o peito, como se fosse o único tesouro dela no mundo. Quando perguntei se ela tocava, ela simplesmente posicionou o instrumento e começou uma interpretação de Vivaldi que me fez corar ali mesmo. Esta é nossa filha, disse Eduardo, com lágrimas nos olhos. E foi assim que nossa pequena família musical ganhou mais uma integrante. Maria era um prodígio. Tinha aprendido violino com um professor idoso do orfanato que tinha morrido meses antes, deixando-a desolada sob nossa tutela. Ela floresceu. Eduardo conseguiu os melhores professores e eu ajudava com teoria musical todas as noites. Aos 16 anos, ela já se apresentava em concertos menores, sempre recebendo elogios pela maturidade da interpretação. Eduardo a exibia com orgulho, chamando-a de minha maior obra-prima. Nossa casa virou um centro cultural na cidade. Aos domingos, recebíamos músicos, compositores, críticos.
Eduardo crescia em prestígio, eu continuava como pianista respeitada e Maria brilhava cada vez mais. Éramos a família modelo do círculo artístico, pelo menos era o que todo mundo pensava, era o que eu pensava. O ano de 1963 começou com uma grande notícia. Eduardo tinha sido convidado para reger o concerto de aniversário da cidade. O evento mais importante do calendário cultural seria em setembro e ele teria carta branca para escolher o repertório e os solistas. Naturalmente, escolheu a Maria como violinista solo. Ela completaria 18 anos uma semana antes do concerto. Para mim, reservou um concerto para piano de Mozart. Nossa família seria o centro das atenções. Os ensaios começaram 6 meses antes. Eduardo ficava cada vez mais perfeccionista, exigindo excelência de cada músico. Comigo era especialmente crítico, sempre encontrando pequenas falhas na minha interpretação. Com a Maria, no entanto, era diferente. Passavam horas a sós na sala de música e eu podia ouvir as risadas dela através da porta. Norma, pensai, ela é jovem, talentosa e é natural que ele queira protegê-la. Foi em junho daquele ano, durante uma tarde chuvosa, que minha vida começou a desmoronar. Eu tinha saído para comprar cordas novas para o violino da Maria. O aniversário dela estava chegando e eu queria presenteá-la com as melhores cordas italianas que o dinheiro podia comprar. Voltei mais cedo porque a loja estava fechada. Nossa casa era grande, a antiga, com aqueles corredores compridos e portas pesadas de madeira. Ao entrar, ouvi o som do violino da Maria vindo da sala de música. Ela tocava uma melodia que eu nunca tinha escutado antes. Melanzolica, apaixonada. Quase um lamento. Aproximei-me, silenciosamente. Não querendo interromper, foi então que ouvi a voz do Eduardo, diferente de qualquer tom que ele já tinha usado comigo. Toque novamente esse trecho. Crème amour. Deixe a música falar o que não podemos dizer em voz alta. Meu coração parou por um instante. Meu amor. Eduardo nunca me chamava assim. Nem mesmo nos nossos momentos mais íntimos. Ele sempre foi econômico com palavras de carinho. Para ele, a música era a linguagem de amor. Fiquei paralisada atrás da porta entreaberta, vendo pelos reflexos do espelho ao fundo da sala. O que nunca imaginei presenciar. Eduardo estava de pé atrás da Maria, os braços envolvendo-a. Enquanto ajudava com a postura do violino, vi quando os lábios dele tocaram o pescoço dela e ela fechou os olhos, baixando o instrumento. Eduardo! E se a mamãe descobrir, a voz da Maria tinha um tremor que misturava medo e excitação. Jurema vive em seu próprio mundo de partituras. Além disso, ela nunca entendeu verdadeiramente a essência da música como você entende. Como nós dois entendemos sentir, como se cada nota musical que já tinha tocado na minha vida se transformasse num grito silencioso dentro do meu peito. A menina que tínhamos resgatado, criado, amado como filha, a menina por quem sacrifiquei horas de prática para ensinar teoria musical, para quem costurei vestidos de concerto com minhas próprias mãos. E Eduardo, o homem para quem dediquei minha juventude, meu talento, meus sonhos. Não me lembro como consegui sair dali sem ser notada. Caminhei pela chuva, sem destino por horas. O som daquela melodia desconhecida ecoando na minha mente como uma tortura. Quando finalmente voltei para casa, encharcada e com os olhos vermelhos, disse que tinha tropeçado numa poça, naquela noite, deitada ao lado do homem que agora me era um estranho. Tomei uma decisão, não haveria confronto, gritos ou lágrimas. Minha resposta seria dada através da única linguagem que os três entendíamos perfeitamente. A música, no dia seguinte,
Comecei minha investigação silenciosa. Enquanto Eduardo e Maria ensaiavam na sala de música e inspecionava os pertences deles, procurando evidências do que eu já sabia ser verdade. No fundo falso da caixa do violino da Maria, um esconderijo que eu mesma tinha mostrado a ela anos antes, encontrei um maço de cartas do Eduardo, datadas de meses atrás, quando a Maria ainda tinha 17 anos. Cartas que falavam de uma paixão proibida, de encontros secretos, depois dos ensaios, de planos para um futuro juntos. Quando o momento certo chegasse, numa das cartas, Eduardo mencionava um hotel no centro da cidade, onde se encontravam às quartas-feiras, sempre às 15h37. Um horário estranho, até que me lembrei que era exatamente quando eu dava aulas de piano para crianças no conservatório. Eles tinham planejado cada detalhe, aproveitando-se da minha rotina previsível. A dor era insuportável, mas algo dentro de mim se transformava lentamente a cada carta que eu lia, a cada mentira descoberta. Uma nova resolução crescia no meu peito. Comecei a compor em segredo, trancada num pequeno estúdio que eu alugava no centro da cidade, longe dos olhos curiosos do Eduardo e da Maria. Minha composição nasceu da traição, mas não se alimentava apenas de raiva ou vingança. Era um lamento, sim, mas também uma declaração de independência. Cada nota que eu escrevia me libertava um pouco mais. Chamea de 1537. O horário exato dos encontros deles, trabalhei nela obsessivamente por 2 meses, escondendo as partituras num local que só eu conhecia. Agosto chegou e com ele, os ensaios finais para o grande concerto, Eduardo estava cada vez mais distante de mim e mais próximo da Maria. Às vezes, flagrava olhares entre eles durante os ensaios com a orquestra. Olhares que agora eu sabia decifrar perfeitamente. Mantive minha compostura, praticando diligentemente o concerto de Mozart que Eduardo tinha escolhido para mim. Uma semana antes da apresentação, procurei em segredo o projecionista do teatro. Valentim era um homem discreto, que já trabalhava ali há décadas e tinha me visto crescer como pianista. Contei a ele uma versão modificada da verdade, que eu queria fazer uma surpresa para o aniversário de carreira do Eduardo, substituindo uma peça do programa por uma composição minha, acompanhada de algumas imagens. Valentim, sempre gentil, concordou sem fazer muitas perguntas. Entreguei a ele cópias das cartas, não todas, só trechos cuidadosamente selecionados, onde Eduardo descrevia seus sentimentos pela Maria e seus encontros secretos. Pedi que preparasse slide de sa passagem, sem identificar os autores diretamente para qualquer pessoa da plateia. Poderiam ser trechos românticos de algum romance desconhecido, mas para Eduardo e para Maria seria impossível não reconhecer as próprias palavras na véspera do concerto, substituir discretamente as partituras do meu número. Os músicos da orquestra, acostumados a seguir o maestro, não teriam tempo de questionar a mudança uma vez que a gente começasse. Coloquei uma cópia da partitura completa no estante do Eduardo, segura de que o profissionalismo dele o forçaria a continuar regendo, mesmo diante da surpresa. Naquela noite, não consegui dormir, repassava mentalmente cada nota, cada acorde da minha composição. Não era apenas uma peça musical, era minha libertação, meu manifesto. Enquanto Eduardo dormia tranquilamente ao meu lado, eu silenciosamente me despedia, não apenas do meu casamento, mas da mulher submissa que eu tinha sido até então. O dia do concerto finalmente chegou. O teatro estava lotado.
toda a elite cultural e social da cidade, presente para o evento mais importante do ano, Maria abriu a noite com a performance solo de violino, recebendo aplausos calorosos. Eduardo, orgulhoso, parecia o próprio retrato do sucesso, o maestro respeitado com sua protegida talentosa. Eu observava tudo dos bastidores, meu coração batendo tão alto que eu temia que pudesse ser ouvido pela plateia. Então chegou minha vez. Caminhei até o grande piano de cauda no centro do palco, sob os aplausos educados da plateia. Ajustei o banco. Olhei para o Eduardo no pódio do regente e senti uma leveza. Ele ergueu a batuta e, ao baixá-la, não foi Mozart que comecei a tocar. As primeiras notas de 1537 encheram o teatro. Vi o rosto do Eduardo transformar-se de surpresa para confusão. Finalmente, para horror, quando ele reconheceu a melodia, aquela mesma que tinha escutado a Maria tocar meses antes, a pedido dele, simultaneamente. No telão atrás da orquestra, começaram a aparecer os trechos das cartas, sincronia, perfeita como os movimentos musicais. Minha querida amorzinho, cada minuto longe de seus braços é uma eternidade de tormento. Nosso segredo é como uma sinfonia que só nós dois podemos ouvir às 15h37. Como sempre, estarei esperando para mostrar o que as palavras não podem expressar. Eduardo tentou manter a compostura, regendo mecanicamente, enquanto os olhos dele saltavam entre mim, o telão e a Maria, que estava sentada na primeira fileira da plateia. Os músicos da orquestra, profissionais experientes, seguiam a nova partitura sem questionar. Embora eu pudesse ver a surpresa nos rostos deles, minha composição crescia em intensidade. As notas subindo num crescendo doloroso que parecia arrancar minha própria alma através dos dedos. E com cada frase projetada no telão, via o rosto do Eduardo empalidecer. O clímax da peça coincidiu com a projeção da passagem mais explícita. Quando a Jurema estiver dando aulas, nosso ninho de amor nos aguarda. Algum dia, quando for o momento certo, não precisaremos mais nos esconder. Foi nesse momento que percebi. Eu tinha recuperado meu poder ali, exposta diante de centenas de pessoas. Minha dor tinha se transformado em arte. A traição que deveria me destruir estava sendo reescrita pelas minhas próprias mãos, nota por nota. Terminei a peça com um acorde solitário, deixando ressoar no silêncio absoluto que tinha tomado conta do teatro. Por alguns segundos, ninguém aplaudiu. O choque era palpável. Então, lentamente, alguém começou a bater palmas. Logo, o teatro inteiro estava de pé, numa ovação que não era apenas para a música, mas para um ato de coragem que poucos compreendiam completamente. Eduardo tinha deixado cair a batuta, Maria tinha desaparecido do lugar dela na plateia e eu, pela primeira vez em anos, me sentia verdadeiramente livre. Aquela noite mudou tudo. O escândalo foi inevitável. Claro, uma cidade pequena não perdoa fácil, e as cartas anônimas projetadas logo foram conectadas aos principais envolvidos. Eduardo perdeu a posição dele como maestro titular. Maria deixou a cidade na mesma noite sem sequer voltar para buscar as coisas dela. E eu, para surpresa de todos, inclusive a minha própria, recebi 3 propostas para apresentar minha composição em outras cidades. 1537 se tornou minha assinatura. Meu renascimento. A peça que deveria marcar meu fim se tornou o começo de uma carreira internacional que eu jamais tinha sonhado para mim mesma. Nos anos seguintes, viajei por todo o país e depois pela Europa, não mais como a esposa do maestro Eduardo,
mas como Jurema, a compositora cuja música nascida da dor tocava a alma de quem a escutava. Quanto ao Eduardo e a Maria, soube anos depois que tentaram reconstruir suas vidas juntos em outra cidade, mas o escândalo o seguiu. Ele nunca mais conseguiu uma posição de destaque, reduzido a dar aulas particulares de teoria musical. É estranho como a vida nos ensina suas lições. Né, ela, que sempre menosprezou meu talento. Agora vivia à sombra dele. Mas sabe, meus queridos, essa história não é sobre vingança. Embora possa parecer assim, é sobre transformar a dor em arte, sobre encontrar sua própria voz, quando todo mundo espera seu silêncio. É sobre a música que existe dentro de nós, esperando para ser composta. Depois daquela noite no teatro, voltei para casa sozinha. Nossa casa, que já não parecia mais minha. Cada canto guardava memórias que agora pareciam pertencer a uma outra mulher, uma Jurema que já não existia mais. Passei a noite sentada ao piano, tocando até que meus dedos dossem, como se pudesse exorcizar, através da música, os fantasmas que tinham se instalado na minha vida. Amanheci com batidas na porta. Era a Clarice, primeira violinista da orquestra e a única pessoa que eu poderia chamar de amiga verdadeira, sem dizer palavra. Ela me abraçou. Foi só então que permiti que as lágrimas viessem, não pela traição ou pelo fim do casamento, mas pelo alívio que eu sentia. Era como se tivesse carregado um piano de cauda nas costas por anos e finalmente pudesse pousar. Lu no chão. Toda a cidade está falando sobre ontem à noite, disse Clarice, preparando um cafezinho forte para nós duas. Os jornais da capital estão tentando conseguir uma entrevista com você. Os dias seguintes foram um turbilhão. Repórteres apareciam na porta. Vizinhos me observavam pelas janelas. O telefone não parava de tocar. A notícia tinha se espalhado muito além da nossa cidadezinha. Um escândalo daquele porte, envolvendo figuras proeminentes do cenário musical, era prato cheio para os jornais. Maestro abandona a esposa pela filha adotiva. Pianista expõe traição em concerto. O triângulo musical que chocou a sociedade. Uma semana depois, recebi uma carta do Eduardo. Não a abri, coloquei-a sobre o piano, junto com as partituras de 1537. Ambas representavam um capítulo encerrado da minha vida. No mesmo dia, meu advogado me informou que Eduardo tinha deixado a cidade com a Maria, segundo rumores, para o Rio de Janeiro, e solicitava o divórcio em 1963. Um divórcio era um escândalo quase tão grande quanto o motivo que o causava, e o seria, para sempre, a divorciada. Um rótulo que trazia consigo o peso do julgamento social, especialmente para uma mulher. Lembro de uma tarde particularmente difícil quando fui ao mercado e as conversas cessaram assim que entrei. Olhares de pena, curiosidade e até mesmo julgamento me seguiam pelos corredores. Uma senhora mais velha, que eu conhecia da igreja, aproximou-se quando eu escolhia algumas frutas. Sabe, querida, você poderia ter resolvido isso em privado? Um escândalo desses não traz dignidade para ninguém. Ela disse, com aquele tom de falsa preocupação, que escondia a satisfação pelo infortúnio alheio. Olhei para ela calmamente, as mãos ainda selecionando pêssegos maduros. A dignidade, Dona Matilde, não está no silêncio diante da desonra, mas na coragem de enfrentá-la. E, agora, se me der licença, preciso escolher frutas para a calda que farei esta noite. Saí do mercado de cabeça erguida, mas ao chegar em casa, deixei as compras sobre a mesa e me permiti mais um momento de fraqueza, não pelo julgamento alheio, esse eu já esperava, mas por perceber
Como nossa sociedade espera que as mulheres traídas se comportem com discrição, vergonha e, se possível, aceitação silenciosa, quantas antes de mim tinham engolido suas lágrimas e continuado em casamentos vazios só para evitar o escândalo que eu tinha deliberadamente provocado. O divórcio foi concedido em tempo recorde para a época. Eduardo tinha conexões e, claramente, queria resolver tudo o mais rapidamente possível para reconstruir a reputação dele longe dali. Recebia a casa como parte do acordo. Ele não a queria de qualquer forma, cheia de memórias, que agora o incriminavam. Também recebi uma pensão modesta que recusei publicamente. Não preciso do dinheiro de um homem para sobreviver, declarei ao juiz. Causando murmúrios no tribunal, minha música me sustentará. Era um risco. Claro, uma mulher sozinha, divorciada, dependendo apenas do talento para sobreviver. Em 1963, mas algo tinha mudado dentro de mim naquela noite do concerto. A Jurema que emergia dos escombros daquele casamento era uma mulher diferente, mais forte, mais ousada e, sobretudo, determinada a viver em seus próprios termos. Foi nesse período que recebi a primeira carta de Paris. Tseka, um produtor musical que tinha assistido a um concerto meu anos antes, escrevia dizendo que soubera da minha situação e da composição que apresentei. Oferecia-me uma oportunidade para tocar em 3 cidades europeias, Paris, Viena e Milão. Sua peça, Yi Qianwu Bai Sanzi, representa o tipo de emoção crua que o público europeu aprecia. Escrevi a ele. Seria uma honra apresentá-la ao mundo. Li e reli aquela carta dezenas de vezes. Europa, um novo começo, longe dos olhares de pena e julgamento, longe das memórias que cada esquina da cidade me trazia, mas também significava deixar para trás o pouco que me restava a meus pais idosos que, apesar de tudo, não aprovavam totalmente minha decisão de divorciar. Meus alunos do conservatório, a segurança do familiar, mesmo que este estivesse agora manchado pela traição. 2 semanas depois, vendi o piano de cauda que ocupava o centro da sala. Era um instrumento onde Eduardo tantas vezes tinha se apoiado enquanto regia nossos ensaios domésticos, onde Maria praticava suas escalas enquanto eu preparava o jantar. Acreditando ingenuamente na perfeição da nossa pequena família musical, vendi-o a um preço justo para o conservatório local. Pelo menos ali serviria a jovens talentos que, assim como eu, um dia sonhavam com uma carreira musical. Com o dinheiro da venda e minhas economias, comprei uma passagem de navio para a França. 1 semana antes da partida, recebi outra surpresa, uma encomenda vinda do Rio de Janeiro. Tentrou um violino, o mesmo que tinha estado nas mãos da Maria durante anos. Junto, uma nota breve. Este instrumento merece mãos mais dignas. Venda-o. Se quiser... Ele nunca me pertenceu de verdade. Não havia assinatura, mas reconhecia a caligrafia da Maria. Aquele violino representava tanto o dia no orfanato, quando a vimos pela primeira vez, as noites de prática, os aplausos que receberam em seus concertos e, agora, era um símbolo do que tinha sido destruído. Pensei em vender-lo, mas algo me impediu. Em vez disso, levei-o comigo para a Europa, não como lembrança da traição, mas como um lembrete do preço que paguei pela minha liberdade. Cheguei a Paris numa manhã chuvosa de novembro de 1960 e 3 Zeca me esperava no porto. Um homem de meia idade, com um cachecol vermelho e olhos gentis. Bem-vinda à sua nova vida. Madame Jurema, disse ele, ajudando-me.com às malas. Era estranho ouvir-me chamada assim.
Madame Jurema, não mais, Sr. Eduardo, não mais a esposa do maestro, mas uma mulher por seu próprio direito. Meu primeiro concerto europeu estava marcado para dezembro. Me dando apenas algumas semanas para me preparar, Zeca alugou um pequeno apartamento no bairro Latino para mim. Com um piano vertical na sala, não era o grande Steinway a que eu estava acostumada, mas suas teclas pareciam entender a urgência dos meus dedos, a necessidade de criar algo novo. Ensaiava dia e noite, refinando 1537, adicionando camadas de complexidade que refletiam minha nova realidade. Já não era apenas uma peça nascida da traição, tinha se transformado num hino à independência, à redescoberta pessoal. Os acordes mais sombrios deram lugar a progressões que, embora ainda carregadas de melancolia, sugeriam esperança e renovação. A noite da estreia chegou mais rápido do que imaginei. O Teatro dos Champs Élysées não estava completamente cheio, mas havia um público considerável, críticos musicais, apreciadores de piano, curiosos, atraídos pelo burburinho que minha história tinha gerado mesmo. Além do Atlântico, vestida num longo vestido azul noite, que tinha costurado especialmente para a ocasião, entrei no palco com o coração martelando contra as costelas. O silêncio que precedeu a primeira nota parecia eterno. Fechei os olhos por um instante, visualizando não Eduardo, não Maria, não a traição, mas a mulher que eu estava me tornando. Quando meus dedos tocaram as teclas, era essa mulher que falava através da música. Toquei como nunca antes, sem projeções de cartas, sem o contexto escandaloso que tinha marcado a estreia da peça, apenas a música em sua forma mais pura, contando uma história de dor, traição e, acima de tudo, renascimento. Quando a última nota se dissipou no ar, o teatro permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram conter todos os momentos da minha vida até ali. Então, aplausos. Não educados ou contidos, mas uma ovação que me fez erguer os olhos em surpresa. O público estava de pé, alguns com lágrimas visíveis. Entre eles, notei um homem particularmente emocionado na terceira fileira, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos intensamente focados em mim. Ele aplaudia com um fervor que parecia pessoal, como se minha música tivesse tocado alguma ferida dele mesmo. Depois do concerto, Zeca organizou uma pequena recepção. Críticos se aproximavam, faziam perguntas sobre minha técnica, minha inspiração. Respondia educadamente, guardando para mim os detalhes mais íntimos. Foi então que o homem da terceira fileira se aproximou, apresentando-se como Tônico, dono de uma pequena gravadora. Sua música contém verdade. Madame Jurema, disse ele num francês pausado para que eu compreendesse, e a verdade, mesmo quando dolorosa, é o que faz a grande arte. Gostaria de gravar e, se é possível, discutir outras composições suas. Uma gravação. Minhas composições imortalizadas em vinil. A proposta me deixou sem palavras. Tônico continuou, explicando os termos modestos, mais justos para uma artista ainda desconhecida na Europa. Não era o dinheiro que me interessava, mas a possibilidade de que minha música pudesse alcançar pessoas que eu jamais conheceria, tocar corações além dos limites da sala de concerto. Tenho apenas uma condição, disse, finalmente encontrando minha voz. Quero incluir no álbum uma nova composição que estou desenvolvendo. Não mencionei que ela ainda existia apenas em fragmentos na minha mente. Uma peça que começava a tomar forma, inspirada não mais na traição, mas na jornada que se seguiu a ela. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Gravamos num pequeno estúdio nos arredores de Paris. Enquanto eu finalizava a nova composição que chamei de Travessia do Atlântico, Tônico provou ser não apenas um produtor,
mas um mentor, ajudando-me a navegar pelas complexidades da indústria musical europeia, tão diferente do ambiente provinciano a que eu estava acostumada no Brasil. O álbum foi lançado na primavera de 1960 e quatro com uma capa simples. Apenas eu sentada ao piano, em perfil, com um feixe de luz destacando minhas mãos. O título, Renascimento em Dó menor, era uma referência à tonalidade predominante de 1537. As críticas foram surpreendentemente positivas. Uma revelação do outro lado do oceano, técnica impecável a serviço da emoção mais crua. Música que fala diretamente à alma, sem intermediários. Foi nesse período que recebi a primeira carta de uma desconhecida, uma mulher francesa que escreveu, dizendo como minha música tinha ajudado a encontrar coragem para deixar um casamento abusivo. Seguiram-se outras cartas semelhantes, de mulheres que, de alguma forma, tinham conhecido fragmentos da minha história e encontrado nela um espelho para suas próprias lutas. Percebe? Então, que o que tinha começado como um ato privado de vingança tinha se transformado em algo muito maior sem que eu planejasse. Tinha me tornado uma espécie de símbolo, a mulher que transformou sua dor em arte, que recusou o papel de vítima silenciosa. Era um papel que eu nunca tinha buscado, mas que agora abraçava com uma mistura de humildade e determinação. A turnê que se seguiu me levou além das 3 cidades inicialmente planejadas: Viena, Milão, depois Londres, Berlim, até mesmo um breve retorno a Paris para um concerto maior. Em cada cidade, a recepção era semelhante. Plateias majoritariamente femininas, muitas vezes com olhares que me diziam que entendiam exatamente o que minhas notas transmitiam, mesmo sem palavras. Em Milão, depois de um concerto particularmente bem recebido, uma jovem jornalista me perguntou se eu tinha perdoado meu ex-marido e minha filha adotiva. A pergunta me pegou desprevenida. Em meses de entrevistas, ninguém tinha tocado tão diretamente no assunto, preferindo discutir os aspectos técnicos da minha música ou minha inspiração em termos vagos. Refleti por um momento antes de responder. Perdão é uma palavra complexa. Não carrego mais raiva, se é isso que quer saber. A música exorcizou isso de mim. A resposta causou frisson. Claro. Algumas publicações mais conservadoras criticaram o que chamaram de amargura persistente. Mas as cartas que recebi nos dias seguintes, decenas delas, eram de apoio. Mulheres que entendiam que seguir em frente não significava necessariamente perdoar, que reconstruir-se não exigia absolver aqueles que tinham causado a destruição inicial. Ao retornar a Paris depois de 6 meses de turnê, encontrei meu pequeno apartamento exatamente como tinha deixado, mas já não o sentia como um espaço temporário. Em sua simplicidade, tinha se tornado mais lar para mim do que a grande casa que dividira com Eduardo jamais fora. Ali, eu não era a esposa de ninguém, a mãe de ninguém. Era apenas Jurema, uma mulher de 38 anos, reconstruindo sua vida, nota por nota, compasso por compasso. Foi nesse apartamento que, numa tarde de outono, comecei a escrever o que seria minha composição mais ambiciosa. Até então, não mais uma peça para piano solo, mas uma suíte para piano e violino. O violino que Maria tinha deixado para trás permanecia em seu estojo, intocado, mas a música que eu compunha parecia chamá-lo, exigir sua voz singular para complementar a história que o piano sozinho não conseguia contar completamente. Intitulei Diálogo com o Passado, uma conversa musical entre a mulher que eu tinha sido e a que me tornara. Não era mais sobre Eduardo ou Maria, mas sobre mim mesma, sobre perder-se.
encontrar-se, sobre a alquimia que transforma a dor em beleza, sobre a coragem de recomeçar. Quando tudo o que se conhecia desmorona, quando Zeca ouviu os primeiros esboços, os olhos dele se encheram de lágrimas. Você precisa de um violinista excepcional para isto, disse ele. Alguém que entenda não apenas as notas, mas a história. Por trás delas, foi assim que conheci Leo, o homem que eventualmente se tornaria mais que um parceiro musical para mim, mas essa é outra história para outro momento. O importante é que você entenda cada batida do meu coração, desde aquela noite, no teatro até hoje, aos 85 anos. Tem sido um lembrete de que às vezes precisamos perder tudo o que pensávamos ser para descobrir quem realmente somos, de que a música que nasce da dor mais profunda pode ser a mais bela, e de que nossa vida, como uma grande composição, continua muito além do que parece ser o final. Por isso, estou aqui hoje, compartilhando essa história com vocês, para que saibam que não há traição, por mais devastadora que seja, que possa silenciar a música que existe dentro de cada um de nós. Basta ter a coragem de tocar, mesmo especialmente quando ninguém espera que o façamos. Léo entrou na minha vida como entrou na sala de ensaio naquela manhã de inverno parisiense, sem cerimônias, mas com uma presença impossível de ignorar, alto, magro, com aquelas mãos longas, típicas dos grandes violinistas, e uma cicatriz fina que cortava sua sobrancelha na esquerda. Zeca o tinha recomendado como o único violinista em Paris capaz de fazer justiça à minha composição, e eu estava cética. Depois de tudo o que tinha passado, a ideia de compartilhar algo tão íntimo quanto diálogo com o passado. Com um estranho, me deixava desconfortável. Madame Jurema, ele disse com um sotaque do sul da França, «Pouvez-vous lire Lis a partitura en thème anuat». Não dormi depois disso. Não era o cumprimento que eu esperava. Não eram elogios vazios sobre minha técnica ou comentários sobre minha história fascinante que tantos músicos faziam ao me conhecer, como se minha música fosse apenas um subproduto do escândalo que tinha me tornado conhecida. E por que o senhor perdeu o sono? Leu? Perguntai, mantendo certa formalidade enquanto ajustava o banco do piano. Ele retirou o violino do estojo, com aquele cuidado reverente que todos os grandes músicos têm com seus instrumentos. Era um Guarneri de 1742. Como vinha saber depois que tinha pertencido ao avô dele, sobrevivente de 2 conflitos mundiais, escondido num porão em Marselha, porque reconheci na sua música algo que pensei que só existia na minha cabeça. Respondeu ele, posicionando o violino, aquela conversa impossível com o passado, aquelas perguntas sem resposta que fazemos a pessoas que já não estão mais conosco. Seus olhos encontraram os meus por um momento breve demais para ser considerado impróprio, longo demais para ser casual. Havia ali uma compreensão que não precisava de palavras, um mútuo entre 2 pessoas que carregavam cicatrizes semelhantes, ainda que de feridas diferentes. Vamos começar pelo terceiro movimento. Sugere. Desviando o olhar para as partituras é o mais complexo tecnicamente. Nossa primeira sessão durou 6 horas. Trabalhamos sem pausas significativas, comunicando-nos numa linguagem que transcendia palavras, um aceno, uma sobrancelha erguida, uma respiração mais profunda antes de um trecho particularmente emotivo. Ao final, quando o último acorde se dissipou no ar do pequeno estúdio, permanecemos em silêncio por vários segundos, como se despertássemos de um transe compartilhado. Amanhã, mesma hora, perguntou ele,
guardando cuidadosamente seu violino. Amanhã, concordei, sabendo que algo significativo tinha começado, embora ainda não soubesse exatamente. O que, as semanas seguintes, foram de ensaios intensos, diálogo com o passado ganhou vida sob nossos dedos. Meus ao piano, os dele nas cordas do violino, a peça se transformava sutilmente a cada ensaio, onde antes havia apenas raiva nas notas mais agudas. Léo trazia nuances de questionamento. Onde eu tinha composto melancolia, ele encontrava dignidade. Era como se o violino respondesse ao piano não como um eco, mas como uma voz distinta, com sua própria história para contar. Foi durante um desses ensaios, enquanto trabalhávamos numa cadência particularmente difícil, que Léo finalmente me perguntou sobre o violino, que permanecia intocado no canto da sala, o instrumento que Maria tinha devolvido. Por que manter? Lucy traz memórias dolorosas. Questionou, com aquela franqueza que eu já tinha aprendido ser típica dele. Pra me lembrar. Responde, meus dedos ainda sobre as teclas. Não da traição, mas de como sobrevivi a ela, de como a transformei em algo meu. Ele sentiu como se fosse a resposta mais natural do mundo. E voltamos ao ensaio, mas algo tinha mudado naquele breve intercâmbio. Uma barreira invisível tinha caído, permitindo que nossa colaboração musical se aprofundasse. Marcamos a estreia de Diálogo com o Passado para maio de 1960 e 5 no Teatro da Cidade. Tônico, meu produtor, tinha organizado tudo com seu cuidado habitual, garantindo que críticos importantes estivessem presentes. A expectativa era alta. Depois do sucesso de 1537, o público aguardava ansiosamente minha próxima obra. 2 semanas antes da estreia, Léo me convidou para jantar. Aceitei com certa hesitação. Nosso relacionamento até então tinha se mantido estritamente profissional, embora eu não pudesse negar a conexão singular que tínhamos desenvolvido através da música. O restaurante que ele escolheu era pequeno, discreto, longe dos circuitos mais frequentados pelos músicos de Paris. Preciso lhe contar algo antes da nossa apresentação, disse ele depois que o garçom serviu o vinho, algo que pode mudar como você me vê. Como vê nossa interpretação? Senti um frio no estômago. Quantas conversas na minha vida tinham começado assim? Só para terminar em revelações dolorosas, mantive o rosto impassível, aguardando. Minha esposa me deixou por meu irmão mais jovem, em 1958. Revlue-le, sem rodeios. Éramos um trio. Meu irmão era violoncelista. Formávamos um conjunto de câmara que estava começando a ganhar reconhecimento em toda a França. A história era dolorosamente familiar. Embora com variações significativas, escutei em silêncio enquanto ele relatava como descobriu o caso. Como tentou ignorar lo por meses, acreditando que era apenas uma fase. Como finalmente se viu forçado a confrontar a situação quando a esposa dele anunciou que estava grávida do irmão. Foi por isso que sua música me atingiu tão profundamente. Concluiu. Quando li as partituras de Diálogo com o Passado, era como se você tivesse traduzido em notas o que eu não consegui expressar em palavras todos esses anos. Estendi minha mão sobre a mesa e toquei a dele brevemente. Não era um gesto romântico, mas de solidariedade. O reconhecimento de uma dor compartilhada, de uma jornada similar. E como terminou para você? Perguntai. Um sorriso triste tocou seus lábios. Diferente de você, não houve grande confronto, nenhuma revelação pública. Simplesmente afastai. Deixei que ficassem com sua nova vida, com o conjunto que tínhamos construído juntos. Refugiei-me na Orquestra Sinfônica de Paris e nunca mais falei com nenhum dos dois.
Você se arrepende de não ter reagido mais dramaticamente. A pergunta escapou antes que eu pudesse conter. Lá, ele considerou por um momento, rodando o vinho na taça. Não se trata de arrependimento. Cada um encontra seu próprio caminho através da dor. Você transformou a sua numa declaração pública, num ato de coragem que inspirou outros. Eu transformei a minha num recolhimento que me permitiu reconstruir-me em silêncio. Suas palavras reverberaram dentro de mim diferentes caminhos através da mesma floresta escura da traição. Cada um legítimo à sua maneira. É por isso que tocamos tão bem juntos. Concluir, nossas histórias estão conversando através da música. Não apenas nossos instrumentos. Ele ergueu a taça num brinde silencioso e soube que nossa apresentação seria mais do que tínhamos ensaiado até então. Seria a confluência de duas jornadas de dor e renascimento expressas na linguagem universal da música. A noite da estreia chegou com aquela mistura particular de ansiedade e antecipação que todo músico conhece intimamente. O teatro estava lotado. Uma combinação do público que tinha me seguido desde 1537 e admiradores do Léo, cuja reputação como violinista era considerável em Paris. Nos bastidores, minutos antes de entrarmos no palco, Léo segurou minhas mãos brevemente. Esta noite, não tocamos para eles, disse, indicando a plateia com um movimento de cabeça. Tocamos para nós mesmos, para as pessoas que fomos, para as que nos feriram e para as que nos tornamos. Depois disso, senti, incapaz de falar através do nó que se formara na minha garganta. Havia uma intimidade nesse momento que transcendia qualquer coisa física, a conexão profunda entre dois artistas prestes a expor suas almas mais verdadeiras através de sua arte. Quando pisamos no palco, o silêncio gradual da plateia pareceu envolver-nos como um manto. Sentei-me ao piano, ajustei o banco e esperei. Léo posicionou o violino. Nossos olhares se encontraram brevemente e começamos. Os primeiros acordes de diálogo com o passado emergiram do piano, sombrios, questionadores. Carregados de uma tristeza contida, o violino respondeu não, como um eco, mas como uma voz distinta, excitante, não? Início. Depois, ganhando confiança, a conversa musical se desenrolou diante da plateia, atenta, cada nota contando um fragmento de nossas histórias entrelaçadas. O segundo movimento, mais tempestuoso, representava o confronto com os traidores, com nós mesmos. Com as expectativas da sociedade, nossas mãos pareciam possuídas, extraindo de nossos instrumentos sons que oscilavam entre fúria e desespero. Pude sentir a tensão na plateia, o desconforto palpável diante da honestidade crua de nossa interpretação. Foi no terceiro movimento que algo inesperado aconteceu. A música, como tínhamos ensaiado, deveria seguir um caminho de aceitação melancólica, bonita, mas ainda carregada de uma tristeza residual. Mas quando chegamos a essa parte, Léo introduziu uma variação sutil na melodia, uma nota mais alta, onde deveria haver uma mais grave, transformando o tom de resignação em algo que soava surpreendentemente como esperança. Olhei para ele, momentaneamente desestabilizada, mas seus olhos fechados. E a expressão serena no rosto dele me disseram que não era um erro, era uma escolha consciente, um desvio do script que nos convidava a um território inexplorado. Sem hesitar, adaptei meu acompanhamento, seguindo-o nessa nova direção. O que se seguiu foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida musical. Improvisamos juntos diante de centenas de pessoas, construindo em tempo real um final diferente para nossa história, compartilhada, não o final originalmente composto de aceitação digna da dor,
mais um de possibilidades inexploradas, de novos começos. Quando a última nota finalmente se dissipou, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Por segundos que pareceram eternos, ninguém respirou, ninguém se moveu. Então, como uma onda quebrando na praia, os aplausos começaram, primeiro hesitantes, depois crescendo em intensidade, até se transformarem numa ovação que parecia querer derrubar as paredes do Teatro Léo. E eu permanecemos imóveis por um momento, ainda conectados pelo que tínhamos acabado de criar juntos. Quando finalmente nos levantamos para agradecer, nossos olhares se encontraram novamente e vi nele um reflexo da minha própria realização. Tínhamos feito algo mais do que interpretar uma peça. Tínhamos transformado nossas histórias individuais de dor numa nova narrativa compartilhada. As críticas que se seguiram foram unânimes em seu entusiasmo, uma colaboração que transcende a técnica para alcançar o sublime. Léo e Silveira não apenas executam, mas vivem cada nota. Um diálogo musical que redefine o significado de intimidade artística. Tonico, meu produtor, estava extasiado, já planejando uma turnê europeia mais ampla. Nos dias que se seguiram, Léo e eu nos encontramos não apenas para discussões profissionais, mas para longos passeios pelas margens do Sena, para cafés que se estendiam por horas, para jantares, onde a música raramente era mencionada, mas sempre estava presente entre nós. Foi, durante um desses jantares, 3 semanas depois da estreia, que ele fez uma sugestão que mudaria o curso da minha vida novamente. Você já pensou em ensinar? Perguntou enquanto partilhávamos uma garrafa de Bordeaux. Ensinar? A ideia nunca tinha me ocorrido seriamente. Na minha mente, ensinar era o que músicos faziam quando suas carreiras de performance diminuíam. O Conservatório de Paris está procurando alguém para liderar uma nova classe de composição contemporânea, explicou ele. Alguém que possa trazer uma perspectiva diferente, que entenda a música não apenas como técnica, mas como expressão emocional verdadeira. Não tenho credenciais formais para isso. Argumentei. Minha formação no Brasil foi sólida, mas não tenho diplomas avançados que um conservatório como o de Paris exigiria. Léo sorriu daquela maneira que eu já tinha aprendido a reconhecer, o sorriso que significava que ele via algo em mim que eu mesma ainda não enxergava completamente. Suas credenciais estão na música que você criou, nas emoções que desperta, nas histórias que conta através das notas, disse ele, inclinando-se sobre a mesa. O diretor do conservatório estava na nossa estreia. Ele me procurou especificamente para perguntar se você consideraria a posição. A ideia começou a formar raízes na minha mente. Ensinar significaria compartilhar não apenas técnica, mas experiência. Mostrar a jovens músicos, especialmente mulheres, que havia poder em transformar dor em arte, que suas histórias mereciam ser contadas através da música. Eu precisaria continuar com minhas apresentações. Ponderai mais para mim mesma que para ele. Naturalmente, ninguém sugeriria que você abandonasse os palcos. Seria um complemento, não uma substituição. Nos meses seguintes, a ideia se concretizou. Aceitei a posição no conservatório, inicialmente como professora visitante, depois como titular da Cátedra de Composição Emocional, um título criado especialmente para o tipo de abordagem que eu trazia. Minhas primeiras alunas eram predominantemente mulheres, jovens pianistas e compositoras que tinham ouvido minha história, que tinham sido tocadas por diálogo com o passado. Elas vinham não apenas para aprender técnicas de composição, mas para encontrar suas próprias vozes musicais,
para traduzir suas experiências pessoais em arte que ressoasse com outros. Entre essas alunas estava Sofia, sobrinha do Zeca. Meu primeiro contato em Paris, uma jovem de 20 anos com um talento extraordinário e uma história pessoal turbulenta, tinha perdido ambos os pais num acidente 2 anos antes e encontrado no piano seu único refúgio. Não consigo compor nada original, confessou ela na nossa primeira aula particular. Tudo que tento soa como uma imitação pálida dos grandes mestres. Reconheci nela a mesma frustração que tinha sentido antes de 1537. A sensação de que a música verdadeira estava trancada dentro de mim, inacessível. Trágame algo na próxima semana. Instruí não uma composição completa, apenas um fragmento. 8 compassos que representem um momento de sua vida que você nunca conseguiu expressar em palavras. Quando ela retornou, trouxe uma sequência breve de acordes que começava quase infantil em sua simplicidade, mas que se transformava em algo profundamente perturbador nas últimas notas. Quando terminou de tocar, suas mãos tremiam ligeiramente. O momento em que recebi a notícia sobre meus pais, explicou quase num sussurro: sente, reconhecendo a honestidade crua nas notas. Este é o começo da sua voz. Sofia, não nos grandes gestos, mas nesses momentos de verdade absoluta. Ao longo daquele ano, Sofia desenvolveu o que começou como 8 compassos numa sonata completa para piano solo intitulada Órfã. Uma peça que, posteriormente, seria sua primeira composição publicada e que lhe abriria portas para uma carreira promissora. Ver o desenvolvimento da Sofia e de outras alunas me trouxe uma satisfação diferente de qualquer aplauso que tinha recebido nos palcos. Havia algo profundamente gratificante em ser um veículo para que outras vozes encontrassem expressão, em ver a transformação de jovens músicos, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Enquanto isso, minha colaboração com Léo floresceu tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Realizamos uma turnê europeia com diálogo com o passado no outono de 1965, visitando 10 cidades em 2 meses. Em cada local, a recepção era a mesma plateias emocionadas que pareciam entender exatamente o que estávamos comunicando, mesmo sem palavras. Foi durante essa turnê, num pequeno café em Viena, depois de um concerto particularmente bem-sucedido, que nosso relacionamento deu um novo passo. A noite estava fria, o café quase vazio àquela hora tardia. E tínhamos acabado de discutir uma pequena modificação que queríamos fazer no segundo movimento, para a apresentação seguinte. Você mudou minha música. Comentei, sem ressentimento. Naquela primeira noite, no terceiro movimento, você mudou o final da história. Ela sorriu. Aqueles olhos que tinham visto sua própria parcela de dor encontrando os meus através da mesa apenas sugeriam uma possibilidade diferente. Você escolheu segui-la. Por quê? Porque acreditei que ambos merecíamos um final diferente daquele que tínhamos escrito para nós mesmos. Sua mão encontrou a minha sobre a mesa. Um toque leve que carregava o peso de tudo que tínhamos compartilhado até então. Algumas histórias merecem ser reescritas. Jurema? Naquela noite, caminhando de volta ao hotel, sob a neve leve que começava a cair, percebi que estava pronta para um novo capítulo, não para esquecer o passado, mas para construir sobre ele, para permitir que servisse como fundação e não como prisão. O violino da Maria, que tinha carregado comigo por toda a Europa sem nunca tocar, Lô encontrou um novo propósito. Alguns meses depois, Sofia, minha aluna promissora, tinha perdido seu instrumento num incêndio no apartamento dela
um desastre que ameaçava interromper os estudos. Tem um violino? Disse a ela, retirando o instrumento do estojo onde tinha permanecido por tanto tempo. Não é meu. Para usar? Mas é-me para dar. Acredito que nas suas mãos ele finalmente encontrará o propósito para o qual foi criado. Sofia recebeu o instrumento com lágrimas nos olhos, sem saber sua história completa, mas sentindo intuitivamente sua importância. Prometo honrá-lo, disse ela, passando os dedos delicadamente pelas cordas. Apenas faça-o cantar. A responde, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros. A música é a única honra que um instrumento verdadeiramente busca. E assim, enquanto minha carreira e minha vida pessoal floresciam em direções que jamais tinha imaginado, o último vestígio material da minha antiga vida encontrou seu próprio caminho de redenção nas mãos de uma jovem musicista que, como eu, estava aprendendo a transformar perda em criação. A vida, como venho a entender mais plenamente agora aos 85 anos, raramente segue a partitura que imaginamos para ela. As verdadeiras obras-primas surgem das improvisações que fazemos quando confrontados com mudanças inesperadas de tom, com cadências interrompidas, com finais que parecem traições do tema original. É nesses momentos de ruptura que descobrimos não apenas nossa resiliência, mas nossa capacidade de criar beleza a partir do caos, uma lição que continua a ensinar, tanto através da música, quanto através da minha própria história. O ano de 1968 trouxe transformações para além das paredes do conservatório, onde eu lecionava. Paris fervilhava com protestos estudantis, barricadas nas ruas. Uma revolução cultural que sacudia as fundações da velha ordem. Eu observava tudo com fascínio. Havia algo na rebelião daqueles jovens que ecoava minha própria jornada, embora, numa escala completamente diferente. Naquela manhã de maio, enquanto caminhava para minha aula, passei por um grupo de estudantes distribuindo panfletos. Uma jovem com cabelos curtos e olhar determinado me ofereceu para a revolução. Madame, disse ela, com aquela convicção absoluta que só a juventude possui, aceitei o papel e continuei meu caminho. Mas suas palavras permaneceram comigo. Revolução não era exatamente isso que eu tinha feito na minha própria vida. Uma revolução pessoal contra as expectativas, contra o papel de vítima silenciosa que a sociedade tentara me impor. Entrei na sala de aula com esses pensamentos ainda reverberando na minha mente. Meus alunos, 15 jovens compositores, majoritariamente mulheres, me aguardavam com a habitual mistura de respeito e expectativa. Nos 3 anos, desde que começara a lecionar no conservatório, tinha estabelecido uma reputação de professora exigente, mas profundamente comprometida com o desenvolvimento individual de cada aluno. Rude, anunciei, colocando minha pasta sobre o piano. Quero que conversemos sobre música revolucionária, não apenas no sentido político, mas, pessoal, sobre composições que transformam não apenas quem as escuta, mas quem as cria. Sofia, agora, em seu último ano, sob minha tutela, esboçou um sorriso de reconhecimento. Ela, mais do que qualquer outro aluno, compreendia o poder transformador da música. Sua suíte, órfã, tinha sido recentemente apresentada num recital de formandos, recebendo críticas que a comparavam favoravelmente a compositores consagrados. Nada poderia ter me deixado mais orgulhosa. A discussão que se seguiu foi uma das mais animadas que já conduzira. Os jovens, inspirados pelo clima de revolução nas ruas, expressavam ideias ousadas sobre romper contradições musicais
sobre usar a arte como ferramenta de mudança social. Escutei com atenção, ocasionalmente guiando a conversa de volta aos aspectos emocionais da composição quando se desviava muito para o político. Ao final da aula, enquanto os alunos se dispersavam, Sofia permaneceu segurando seu violino, o mesmo que tinha pertencido a Maria, e que agora, nas mãos dela, produzia sons que eu jamais tinha imaginado possíveis. Professora Jurema, começou ela com aquela formalidade que persistia, apesar de nossa proximidade crescente. Recebi uma carta da Fundação Gulbenkian. Estão oferecendo uma bolsa para músicos promissores passarem 1 ano em Lisboa. Sofia, isso é maravilhoso! Exclamei, genuinamente feliz por ela. Você deve aceitar. Claro, é uma oportunidade extraordinária. Há uma complicação. Continuou ela, mordendo levemente o lábio inferior. Eles gostariam de uma apresentação especial para a abertura do programa em setembro. Um dueto entre piano e violino, apresentando uma nova composição. Perguntaram se fosse se a senhora aceitaria ser a pianista. A proposta me pegou de surpresa. Nos últimos anos, tinha reduzido minhas apresentações públicas, focando mais no ensino e na composição. Léo e eu ainda realizávamos turnês ocasionais, com o diálogo com o passado e outras peças que tínhamos desenvolvido juntos, mas eram compromissos calculados, planejados com meses de antecedência. Em Lisboa? Perguntei pensativa. Portugal, tão próximo geograficamente do Brasil, tão distante do mundo, que eu tinha construído em Paris, a ideia de me aproximar do continente onde nascera despertava sentimentos conflitantes. Se, por apenas 1 semana em setembro, explicou Sofia. Eles ficariam honrados, mas entenderiam se não fosse possível. Olhei para ela, para a jovem mulher confiante em que se transformara sob minha orientação, para o violino, que segurava com tanta naturalidade como se sempre tivesse pertencido a ela, e tomei minha decisão. Diga-lhes que aceito. Responde, mas com uma condição: que a composição seja sua, não minha. Está na hora do mundo conhecer Sofia. A compositora, os meses seguintes, foram dedicados a preparar Sofia para o grande momento dela. Trabalhávamos juntas quase diariamente na peça que ela estava criando, especialmente para a ocasião, uma composição ambiciosa intitulada Travessia, que mesclava influências clássicas europeias com ritmos sutis que remetiam ao Brasil, uma homenagem às minhas origens que me emocionou profundamente. Quando a ouvi pela primeira vez, Léo observava nossos ensaios ocasionalmente, oferecendo sugestões técnicas para a parte do violino, mas mantendo-se respeitosamente afastado do processo criativo. Este é o momento entre professora e aluna, disse-lhe certa vez, beijando minha testa antes de nos deixar sozinhas no estúdio. Uma passagem de tocha que precisa acontecer sem interferências. Nossa relação tinha evoluído para algo profundo e confortável ao longo dos anos. Nunca nos casamos formalmente. Ambos carregávamos cicatrizes de nossos casamentos anteriores que nos faziam hesitantes quanto a instituições, mas vivíamos juntos, desde em um apartamento espaçoso próximo ao Jardim de Luxemburgo, nossas vidas entrelaçadas de formas que transcendiam qualquer papel oficial. Setembro chegou com aquela melancolia dourada que marca o fim do verão em Paris. Na véspera de nossa partida para Lisboa, recebi uma correspondência inesperada, uma carta com selo brasileiro. O remetente era uma surpresa que fez meu coração saltar uma batida. Eduardo Silveira. Teatro Municipal, Rio de Janeiro. Sentei-me na poltrona junto à janela do nosso apartamento, a carta ainda fechada em minhas mãos. Leu,
Percebendo minha agitação, aproximou-se silenciosamente, depois de todos esses anos, murmurai, mostrando-lhe o envelope, quer que eu saia, ofereceu-elle, sempre sensível aos espaços emocionais que eu precisava. Balancei a cabeça, não? O que quer que seja faz parte do passado. E você me présente. Abri a carta com dedos que, surpreendentemente, não tremiam. A caligrafia do Eduardo, outrora tão familiar, agora parecia estranha, como caracteres de um idioma esquecido, Karahurema. Começava ele formalmente. A carta era breve, escrita num tom contido, que contrastava com o Eduardo passional que eu conhecera. Ele tinha visto meu nome associado ao programa da Fundação Gulbenkian em Portugal. Explicava que estava agora trabalhando como regente assistente no Teatro Municipal do Rio. Uma posição modesta, comparada às ambições que tivera no passado. Mencionava que Maria tinha se casado e se mudado para os Estados Unidos anos antes e que eles não mantinham contato. Não busco perdão. Escreveu ela. Próximo ao final. Nem pretendo reabrir feridas cicatrizadas pelo tempo. Escrevo apenas para dizer que sua música, mesmo à distância, ensinou-me mais sobre dignidade e verdadeira arte do que qualquer outra experiência em minha vida. Se estiver em Lisboa, gostaria de assistir à sua apresentação discretamente, sem perturbar sua paz. Dobrei a carta cuidadosamente e a devolvi ao envelope. Não sentia raiva, nem tristeza, nem mesmo aquela satisfação vingativa que poderia ter esperado sentir ao saber que Eduardo agora ocupava uma posição inferior à que tinha sonhado. Sentia apenas uma estranha paz. A confirmação de que o passado, por mais doloroso que seja, eventualmente encontra seu próprio lugar na narrativa de nossas vidas. Você vai responder? Perguntou Leo. Depois de um longo silêncio, não sei. Responde honestamente. Talvez em Lisboa, eu saiba. A capital portuguesa nos recebeu com um céu impossivelmente azul e uma hospitalidade calorosa que imediatamente me fez lembrar do Brasil. A Fundação Gulbenkian era um complexo impressionante de arquitetura moderna, com jardins exuberantes e salas de concerto de acústica perfeita. Sofia, apesar de sua confiança habitual, estava visivelmente nervosa. Esta seria sua estreia oficial como compositora, num cenário internacional. E se não gostarem? Perguntou ela na noite anterior à apresentação. Enquanto jantávamos no hotel. Então não terão entendido. Responde simplesmente, mas você terá sido fiel à sua voz. E isso é o que importa no final. Percebi que estava repetindo palavras muito semelhantes às que meu pai me dissera décadas antes. Quando expressei minhas próprias inseguranças antes do meu primeiro recital importante, como a vida nos traz em círculos, transformando-nos de alunos em mestres, de filhos em pais, de aprendizes em mentores. A noite da apresentação chegou. O auditório lotado com a elite cultural de Lisboa e representantes de instituições musicais de toda a Europa. Nos bastidores, ajustei o vestido verde esmeralda, que tinha escolhido especialmente para a ocasião, uma cor que simbolizava renovação e que, coincidentemente, ecoava as cores da bandeira brasileira, uma pequena homenagem às minhas raízes. Enquanto aguardávamos para entrar no palco, Sofia ajustava nervosamente seu violino, o violino que tinha testemunhado tantas transformações, que tinha sobrevivido a tantas histórias. Professora, disse ele, num tom quase confessional, preciso lhe contar algo antes de subirmos ao palco. Olhei para ela, intrigada pela seriedade repentina. Quando o senhor Léo me contou sobre a história deste violino, sobre como pertenceu à sua filha adotiva e como chegou até mim,
decide investigar. Esperava encontrar alguma informação sobre o luthier, sobre a origem do instrumento. Senti um frio percorrer minha espinha. Nunca tinha contado a Sofia a história completa da Maria e do violino. Se la sabia, Léo devia ter compartilhado detalhes que eu mesma tinha omitido ao dar o instrumento a ela. E o que descobriu? Perguntai. Mantendo a voz calma, apesar da agitação interior, o violino foi feito em 1940 e dois em São Paulo por um luthier italiano chamado Giuseppe Leone. Era um presente para sua filha que morreu durante a guerra. Ela fez uma pausa, acariciando delicadamente o instrumento. Há uma inscrição minúscula dentro dele que só notei quando o levei para a restauração ano passado, para que a música sobreviva à dor. Non ça, pensei, que coisa, né? Achei que deveria saber disso antes de tocarmos Travessia. A revelação me atingiu como uma onda. Todos esses anos o violino carregava sua própria história de perda e esperança, uma mensagem oculta que parecia predestinada a encontrar seu caminho através das mãos da Maria, depois as minhas e finalmente as da Sofia. Era como se o instrumento tivesse sua própria jornada paralela, mas entrelaçada com a nossa. Obrigada por me contar isso. Disse Mina Foz. Pouco mais que um sussurro. Agora vamos ao palco e honremos essa história. Caminhamos juntas para o palco sob aplausos educados. Enquanto me sentava ao piano, percebi que não tinha vasculhado a plateia em busca do Eduardo. Como parte de mim, temia que faria se ele estava lá observando discretamente como prometera, ou se tinha decidido não vir, não importava mais. Esta noite não era sobre o passado, era sobre o futuro personificado na jovem mulher ao meu lado. Travessia começou com um solo de piano melancólico que evocava as águas do Atlântico, a separação de continentes, de vidas, de memórias. O violino entrou como uma voz distante que gradualmente se aproximava, buscando conexão. A peça se desenvolvia como uma conversa entre duas almas, não antagonistas, mas complementares, cada uma carregando fragmentos de uma história maior. Enquanto tocava, deixei-me ser completamente absorvida pela música, pela narrativa que Sofia tinha criado. Não era minha história sendo contada através de suas notas, nem Madela. Era algo novo, nascido do encontro de nossas experiências, transcendendo ambas. O movimento final da peça trazia uma aceleração, uma urgência que culminava num crescendo poderoso. O momento da travessia, propriamente, dita a passagem de um estado a outro, de um continente a outro, de um ser a outro. Quando a última nota vibrou no ar, o silêncio que se seguiu tinha aquela qualidade sagrada que só ocorre quando uma plateia foi verdadeiramente tocada. Então os aplausos, primeiro hesitantes, depois crescendo em uma ovação que parecia querer levantar o teto. Sofia, com lágrimas nos olhos, curvava-se ao meu lado. No meio da salva de palmas, vi alguém na terceira fileira levantar-se e dirigir-se discretamente à saída, um homem de cabelos grisalhos que, mesmo à distância e depois de tantos anos, reconheci imediatamente. Eduardo tinha vindo como prometera e partia agora sem buscar contato, sem perturbar minha paz. Era seu próprio ato de respeito, talvez o mais genuíno que conseguiu oferecer. Senti uma estranha gratidão por esse último gesto. O fechamento de um círculo que tinha permanecido aberto por demasiado tempo. Nos dias que se seguiram à apresentação, enquanto Sofia mergulhava na excitação de sua nova posição na fundação, encontrei tempo para caminhar sozinha pelas ruas de Lisboa. Havia algo na cidade que me lembrava o Brasil, talvez a língua similar aos azulejos coloridos. O ritmo mais lento da vida comparado a Paris. Numa dessas caminhadas,
encontrei uma pequena loja de instrumentos musicais perto do bairro do Chiado. No display da vitrine, um piano vertical de madeira escura chamou minha atenção. Não por sua aparência, era um instrumento modesto, mas pela partitura aberta sobre ele, uma versão simplificada de 1537, entrei na loja, intrigada. O proprietário, um senhor de idade avançada, cumprimentou-me em português, assumindo corretamente minha nacionalidade. A senhora gosta dessa peça? Perguntou ele, indicando a partitura. É de uma compositora brasileira que vive na Europa, muito popular, entre minhas alunas mais velhas. Por que diz isso? Perguntai, genuinamente curiosa sobre como minha música era percebida tão longe de Paris. Ah, é uma peça que fala a mulheres que já viveram, respondeu ele com simplicidade. Minhas alunas mais jovens a acham bonita, mas as mais velhas, elas a sentem aqui. Ele tocou o peito sobre o coração, saí da loja sem revelar minha identidade, mas carregando comigo uma realização que me aqueceu profundamente. Minha música tinha encontrado seu caminho de volta para perto de minhas origens, tocando vidas de formas que eu jamais poderia ter antecipado. Quando a compus em meio à dor, na última noite em Lisboa, recebi em meu quarto de hotel um pequeno pacote. Não havia remetente, apenas meu nome escrito numa caligrafia que, apesar dos anos, ainda reconheci. Dentro, encontrei uma antiga fotografia em preto e branco e ao piano, ainda jovem. Em nosso primeiro apartamento no Brasil, completamente absorta na música, alheia à câmera. No verso, uma única linha. Esta é a Jurema que sempre admirei, mesmo quando não soube demonstrar. Ai, és. Não chorei, não senti raiva, não rasguei a foto, como talvez tivesse feito anos antes. Em vez disso, guardei-a cuidadosamente entre as páginas do livro que estava lendo, não como um tesouro a ser preservado, mas como um artefato de uma vida passada que merecia seu lugar na narrativa completa de quem eu me tornara. Voltamos a Paris uma semana depois. Léo me aguardava no aeroporto, aquele sorriso familiar, iluminando o rosto dele ao nos ver. Sofia seguiu para o próprio apartamento, ansiosa para compartilhar suas experiências com amigos. Como foi? Perguntou Leo enquanto dirigia de volta para casa. O céu parisiense recebendo-nos com uma garoa leve típica do outono, transformador. Respondi. Depois de um momento de reflexão, não da forma como esperava, mas exatamente da forma que precisava ser, ela sentiu, compreendendo como sempre fazia, sem exigir detalhes que eu compartilharia quando estivesse pronto. Naquela noite, sentados em nossa sala de estar com xícaras de chá e o som distante da chuva contra as janelas, contei-lhe sobre Eduardo, sobre a fotografia, sobre a inscrição no violino da Sofia para que a música sobreviva à dor. Repetiu ela, pensativo. Parece que você cumpriu esse propósito mesmo, sem conhecê-lo. Todos nós cumprimos, de certa forma. Respondi. Você e eu, Sofia, até mesmo Eduardo e Maria, em seus próprios caminhos tortuosos, a música sobreviveu a tudo, às traições, às separações, às travessias. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto, um gesto de intimidade que nunca perdeu sua doçura mesmo depois de tantos anos. E você? Jurema, você sobreviveu à dor. Considerou a pergunta por um longo momento, deixando-a ressoar dentro de mim como as notas de uma composição complexa que finalmente encontra sua resolução. Não apenas sobrevivi, respondi finalmente. Transformei-a em algo que nunca poderia ter existido sem ela e assim, aos 42 anos,
num apartamento parisiense longe da jovem pianista que tinha sido no Brasil, percebi que a verdadeira arte da vida não está em evitar a dor, mas em transcendê-la, em permitir que ela nos modele sem nos destruir, em usar suas lições para criar algo novo, algo que possa tocar outras almas em suas próprias jornadas. Através da noite escura, a música, como a vida, não é uma linha reta do início ao fim, mas uma série de temas que retornam, transformados pela experiência, enriquecidos pelo tempo, buscando não perfeição, mas autenticidade. Esta foi a lição mais valiosa que aprendi na minha travessia, uma lição que continuei a ensinar tanto através da música quanto do exemplo nos muitos anos que se seguiram. E você, meus queridos, que me escutam agora. Lembrem-se, não importa quão dolorosa seja a traição, quão profunda a ferida, há sempre uma música esperando para nascer dela. Basta coragem para compô-la e tocar a primeira nota. Os anos 70 chegaram com aquela sensação peculiar de virar uma página importante na história. Eu acabara de completar 44 anos e Paris tinha se tornado verdadeiramente meu lar. Minha posição no conservatório evoluíra. Agora, dirigia todo o departamento de composição emocional. Um programa que tinha crescido significativamente sob minha tutela. Estudantes de toda a Europa e ocasionalmente da América e Ásia vinham especificamente para estudar a abordagem que eu tinha desenvolvido à transformação de experiências pessoais em composições autênticas que transcendiam o técnico para alcançar o emocional. Sofia, minha primeira aluna verdadeiramente notável, tinha retornado de Lisboa e rapidamente estabeleceu sua própria reputação como compositora inovadora. Seu primeiro álbum, Travessias, incluía não apenas a peça que tínhamos apresentado juntos, mas outras composições que exploravam temas de deslocamento, adaptação e renascimento. Críticos a saudavam como uma voz única, herdeira, espiritual, de Jurema Silveira, mas com uma linguagem distintamente própria. Nada poderia ter me deixado mais orgulhosa. Foi numa tarde de primavera de 1972 que recebi uma ligação inesperada em meu escritório, no conservatório. Minha secretária anunciou que havia uma senhora brasileira aguardando para me ver sem agendamento prévu, mas insistindo que o assunto era urgente e pessoal. Ela disse seu nome. Perguntei, verificando mentalmente minha agenda já repleta. Sim, professora. Ela se apresentou como Maria Cardoso. O nome me atingiu como um acorde dissonante. Maria? Não mais Silveira, mas Cardoso? Presumivelmente o sobrenome do marido americano que Eduardo mencionara brevemente na carta dele. Maria? A menina do orfanato com o violino velho contra o peito? Maria? A adolescente promissora que tínhamos criado como filha? Maria? A jovem que tinha traído minha confiança da forma mais profunda possível? Diga-lhe que estarei disponível em 10 minutos. Respondi depois de um momento de hesitação. Aqueles 10 minutos foram usados não para concluir o trabalho que tinha diante de mim, mas para estabilizar minhas emoções. Quase uma década tinha se passado desde o concerto que mudara nossas vidas, quase uma década desde que vira Maria pela última vez. Saindo apressadamente do teatro, enquanto minha composição expunha nossa história familiar à sociedade inteira, quando finalmente abri a porta do meu escritório, encontrei uma mulher que inicialmente mal reconheci. Maria, aos 27 anos, era muito diferente da adolescente que permaneceu em minhas memórias. Mais alta do que eu lembrava, mais magra também, com um corte de cabelo curto e elegante que emoldurava um rosto onde reconheci traços de cansaço e talvez de arrependimento. Jurema, disse ela, levantando-se da cadeira onde aguardava. Não mãe, nem senhora Silveira, apenas Jurema.
um reconhecimento silencioso da distância que agora existia entre nós. Maria, respondi, mantendo minha voz neutra, enquanto indicava que se sentasse novamente. É uma surpresa ver. Lá em Paris, estou na Europa há 3 semanas. Explicou ela, sentando-se rigidamente na borda da cadeira. Berlim, Viena, agora Paris. Estou fazendo pesquisa para o Conservatório de Boston, onde leciono. Atualmente, não pude deixar de notar que ela também seguira a carreira acadêmica, embora num instrumento diferente do meu, um pequeno paralelo em nossas vidas divergentes. O que posso fazer por você? Perguntai, optando pela objetividade para navegar em águas emocionais desconhecidas. Maria respirou fundo, como se reunisse coragem. Vim pedir seu perdão, disse ela finalmente. As palavras saindo num fluxo contido que sugeria ensaio prévio. Não espero que me aceite de volta em sua vida, nem mesmo que acredite em meu arrependimento, mas precisava dizer isso pessoalmente. Pelo menos uma vez, observei-a em silêncio por alguns segundos que pareceram esticar-se infinitamente. Que direito tinha eu de negar perdão quando minha própria vida tinha florescido de maneiras inimagináveis depois da traição que ela e Eduardo tinham cometido? Não tinha sido aquela dor que me libertara, que me trouxera para Paris, que abrira caminho para minha verdadeira voz musical. Como está sua vida? Maria, perguntai. Em vez de responder diretamente à súplica dela, a pergunta pareceu surpreendê-la. Talvez esperas, reva, talvez lágrimas. Talvez um discurso preparado sobre perdão ou sua impossibilidade. Não um interesse genuíno na existência atual dela. Estou bem? Respondeu hesitantemente. Meu casamento terminou há 2 anos. Não tivemos filhos. A música tem sido meu refúgio, como sempre foi. E Eduardo, a pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Um breve sorriso triste passou pelos lábios dela. Não o vejo desde 1966. Nosso envolvimento não durou muito depois de deixarmos o Brasil. Ele estava mais apaixonado pela ideia de fugir do que propriamente por mim. Havia ali uma história não contada, provavelmente repleta de desilusão e mágoa, mas não era minha, para explorar nem para julgar. Por que agora, Maria? Por que buscar perdão depois de tantos anos? Ela olhou pela janela do meu escritório para os jardins do conservatório, onde alunos caminhavam entre aulas, instrumentos em mãos, partituras debaixo dos braços, porque ouvi sua música. Respondi simplement. Diálogo com o passado está sendo apresentada em Boston. Quando a escutei, entendi finalmente o que você fez. Como transformou nossa traição em algo belo, algo significativo. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. O reconhecimento do poder da música para comunicar verdades que as palavras não conseguem expressar adequadamente. O perdão, Maria, não é algo que posso simplesmente conceder como um presente embrulhado, disse finalmente. É um processo, não um momento. Parte desse processo é aceitar que algumas relações, uma vez quebradas, não podem ser restauradas à sua forma original. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas próximas palavras. Mas posso lhe dizer isso, não carrego mais raiva ou amargura pelo que aconteceu. A música exorcizou isso de mim há muito tempo. Seus solos, tão semelhantes aos da jovem que tinha tocado Vivaldi no orfanato décadas antes. Encheram-se de lágrimas contidas. É mais do que merecia, disse ela suavemente. Nenhum de nós recebe exatamente o que merece na vida. Maria, nem o bem, nem o mal. Apenas navegamos as correntes, como podemos, com os instrumentos que temos à nossa disposição. Nossa conversa continuou por quase 1 hora.
não como mãe e filha, nem como vítima e perpetradora, mas como duas musicistas que tinham compartilhado um passado complexo e seguido caminhos separados. Falamos de música, principalmente do desenvolvimento das nossas respectivas carreiras, das mudanças no cenário musical clássico. Não mencionamos Eduardo novamente, nem os detalhes específicos da traição. Algumas partituras não precisam ser revisitadas para que sua influência seja reconhecida. Ao nos despedirmos, Maria hesitou na porta. Há algo que preciso lhe perguntar, disse ela, virando-se. Meu violino. O que aconteceu com ele? Pensei na Sofia. Em como o instrumento finalmente encontrou mãos dignas de seu potencial, em como a inscrição oculta dentro dele tinha revelado sua própria história. Maria está sendo tocado, respondi. Por alguém que o honra. Ela sentiu aparentemente satisfeita com a resposta. Adiós, Jurema. Obrigada por me receber. Adeus. Maria, assisti pela janela, enquanto ela atravessava o jardim, uma figura solitária, entre grupos de estudantes animados. Não senti o fechamento dramático que talvez esperasse, nenhuma sensação de capítulo finalmente encerrado, apenas a tranquila compreensão de que algumas partituras de nossas vidas continuam a ser tocadas em diferentes salas de concerto, por diferentes músicos, longe de nossos ouvidos. Quando contei ao Léo sobre o encontro naquela noite, ele escutou atentamente, sem me interromper, sem oferecer opiniões, até que eu terminasse. E como você se sente? Perguntou finalmente. Aqueles olhos gentis fixos nos meus, em paz. Respondi, surpresa pela verdade simples da resposta. Não pela visita dela, mas porque já tinha chegado à paz muito antes disso. Aquele encontro inesperado com Maria catalisou uma nova fase criativa na minha vida. Nos meses seguintes, comecei a trabalhar numa composição mais ambiciosa que qualquer outra, que tinha tentado uma sonata completa para piano solo que eu intitulei simplesmente Ciclos. A peça traçava uma jornada emocional através de 4 movimentos distintos: pertencer, perda, vagar e reconstruir, um mapeamento musical da vida que tinha experimentado. Trabalhei nela intensamente, muitas vezes até altas horas da noite, com Léo ocasionalmente me trazendo chá, ou simplesmente sentando-se em silêncio para ouvir enquanto eu explorava novos motivos, experimentava com progressões harmônicas incomuns. Em 1974, Ciclos estava pronta. Tônico, que continuava sendo meu produtor, apesar de seu próprio sucesso crescente na indústria musical, organizou uma gravação num estúdio histórico nos arredores de Paris. A sessão de gravação durou 3 dias intensos. Cada movimento exigia uma abordagem diferente, uma energia distinta. É sua obra mais pessoal até agora, comentou Tônico depois de ouvirmos a gravação final, mas, paradoxalmente, acho que será a que mais ressoará universalmente. Ele estava certo. Quando o álbum foi lançado no início de 1975, a recepção foi extraordinária. Críticos elogiavam a maturidade da composição, a forma como mesclava técnicas clássicas com sensibilidades modernas, a narrativa emocional clara que emergia das notas, uma obra-prima de autodescoberta, escreveu um crítico do Le Monde. Jurema Silveira finalmente completou a transformação de sua dor pessoal numa declaração artística universal. O sucesso de Ciclos trouxe novas oportunidades, convites para apresentações em festivais prestigiosos, ofertas para compor para orquestras renomadas, até mesmo uma proposta para escrever a trilha sonora de um filme francês. Aceitei seletivamente.
mantendo meu compromisso com o ensino no conservatório como prioridade. Foi durante esse período que recebi um convite que me deixou particularmente contemplativa, uma turnê de concertos no Brasil, incluindo apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro, minha antiga cidade. Você quer ir? Perguntou Léo quando mostrei a carta a ele. Não sei, confessai. Faz quase 15 anos que saí. Não sei o que significaria voltar agora. Talvez seja a hora de fechar outro círculo, sugeriu ele gentilmente. Ou talvez apenas de reconectar-se com uma parte de si mesma que ficou adormecida depois de semanas de consideração. A turnê foi marcada para agosto de 1976, 4 concertos em 2 semanas, com um programa que incluiria 1537 seleções de diálogo com o passado, que Léo se juntaria a mim para tocar e claro, ciclos na íntegra. Retornar ao Brasil depois de 15 anos foi uma experiência surreal. O país tinha mudado sob o regime militar. Assim como eu tinha mudado em Paris, a língua portuguesa, que raramente falava, exceto com ocasionais estudantes brasileiros, voltou rapidamente aos meus lábios, mas com um sotaque que agora carregava traços de francês. O concerto no Rio foi programado para a última noite da turnê. Enquanto o táxi aproximava-se do Teatro Municipal, o mesmo onde Eduardo agora trabalhava como regente assistente, segundo a carta dele, senti uma mistura complexa de emoções que nem mesmo minha experiência em composição emocional conseguia desemaranhar completamente nos bastidores. Fui recebida com respeito reservado a artistas internacionais estabelecidos, uma ironia não perdida para mim, que tinha saído daquela mesma cidade como uma esposa traída em meio a um escândalo. A equipe técnica era eficiente, mas distante, tratando-me como a pianista francesa que retornava em triunfo, sem reconhecer a menina de Minas Gerais que tinha partido em desgraça. Léo permanecia ao meu lado, uma presença estabilizadora em meio às memórias turbilhônicas. Sente-se bem para tocar esta noite? Perguntou ele, notando minha introspecção. Nunca estive mais pronta. Respondi. Era verdade. Esta noite não era sobre o passado, mas sobre apresentar quem eu tinha me tornado para esta plateia, para esta cidade e, talvez principalmente, para mim mesma. O teatro estava lotado da cóxia. Pude ver a primeira fileira onde autoridades locais e figuras importantes do cenário musical ocupavam lugares privilegiados. Entre eles, um rosto que, apesar dos anos, ainda reconheci imediatamente Eduardo, agora completamente grisalho, mais magro do que minhas lembranças, mas com aquela mesma postura ereta de maestro. Nossos olhares se cruzaram brevemente à distância. Ele inclinou levemente a cabeça, num gesto que poderia ser interpretado como reconhecimento, respeito ou simplesmente educação profissional. Respondi como um gesto similar, sem emoção discernível. Quando finalmente pisei no palco, sob aplausos calorosos, não era mais a jovem pianista que tinha chocado a sociedade local com sua exposição musical de uma traição. Era Jurema Silveira, compositora consagrada, professora respeitada, uma mulher completa em seus próprios termos. Comecei com 1537, a peça que tinha nascido naquele mesmo teatro anos antes. Enquanto meus dedos deslizavam pelas teclas, percebi que estava tocando diferentemente, não com a raiva inicial que tinha inspirado sua criação, nem com a melancolia técnica com que a tinha apresentado em Paris, mas com uma espécie de gratidão nostálgica. Gratidão
pela dor que tinha me impulsionado a uma vida que jamais poderia ter imaginado. Quando Léo juntou-se a mim para diálogo com o passado, notei Eduardo ajustando-se desconfortavelmente na cadeira dele. Seria a visão de outro homem tocando ao meu lado ou a música em si que o afetava. Não importava mais. Percebi. A reação dele fazia parte da própria jornada dele, não da minha. Depois do intervalo, voltei sozinha ao palco para apresentar Ciclos na íntegra. Esta era a peça mais pessoal. Aqui mapeava não apenas a traição, mas tudo o que veio depois, o exílio autoimposto, a reconstrução em Paris, o novo amor encontrado, a mulher que me tornei através de todo o processo. Enquanto tocava o movimento final, Reconstruir, com seus temas ascendentes e sua resolução triunfante, percebi que lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou mesmo de cura, era um simples reconhecimento da jornada completa, do ciclo fechado. A menina de Minas, a esposa do maestro, a exilada em Paris, a compositora aclamada, a professora dedicada, a mulher realizada, todas eram todas partes da mesma sonata contínua. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Uma ovação de pé que se estendeu por minutos que pareceram uma eternidade condensada. No meio da primeira fileira, Eduardo permanecia sentado, não aplaudindo, mas com uma expressão que, mesmo à distância, reconheci como uma forma silenciosa de reconhecimento. Depois do concerto, durante a recepção, que se seguiu, Eduardo não apareceu, nem eu esperava que aparecesse. Algumas partituras são melhor deixadas sem o encontro final. Seus temas não resolvidos de forma convencional, mas transformados em algo completamente diferente. Na manhã seguinte, antes de deixarmos o Rio para retornar a Paris, visitei brevemente o conservatório onde tinha estudado como menina. O prédio estava praticamente vazio, era domingo, e apenas um zelador idoso circulava pelos corredores. A senhora é visitante? Perguntou ele. Notando minha hesitação na entrada, ex-aluna, respondi, de muitos anos atrás. Ela sorriu, revelando dentes faltando. As melhores sempre voltam para visitar. Disse com uma sabedoria simples. A música chama de volta quem realmente a pertence. Caminhei lentamente pelos corredores silenciosos, passando por salas de aula vazias, onde pianos aguardavam pacientes por alunos que viriam no dia seguinte. Em uma delas, uma partitura tinha sido deixada aberta sobre um instrumento. Aproximei-me, curiosa, e reconheci com surpresa os primeiros compassos de Ciclos, minha própria composição sendo estudada por algum aluno desconhecido naquele mesmo conservatório onde tinha dado meus primeiros passos musicais. O círculo estava completo. Minha música tinha encontrado seu caminho de volta às minhas origens, tocando vidas desconhecidas. Assim como as composições de meus mentores tinham tocado a minha, voltei a Paris com uma sensação de plenitude que não tinha antecipado. Nos anos que se seguiram, continuei ensinando, compondo, ocasionalmente fazendo turnês, mas com uma agenda mais seletiva, que me permitia desfrutar da vida que tinha construído com Léo. Adotamos rituais simples, mas significativos, cafés da manhã prolongados aos domingos, onde discutíamos livros e filosofia, caminhadas noturnas pelas margens do Sena, concertos ocasionais onde íamos apenas como espectadores, não como performers. O tempo passou como as páginas de uma partitura bem executada, com seu próprio ritmo inevitável, mas revelando belezas inesperadas a cada compasso. Paris envelheceu conosco, mudando sutilmente, enquanto mantinha sua essência eterna.
Meus alunos se formaram, construíram suas próprias carreiras, ocasionalmente, retornando para visitas que sempre me enchiam de um orgulho quase maternal, e, agora, aos 85 anos, olhando para vocês que me escutam compartilhar essa história, percebo que a traição, que um dia pensei que me destruiria, foi apenas o primeiro movimento de uma composição muito mais longa e complexa, uma composição que incluiu dor, sim, mas também renascimento, amor renovado, realização artística e, finalmente, a sabedoria tranquila, que só vem quando vivemos plenamente cada nota, cada acorde, cada momento de silêncio entre eles. Meus queridos, se há uma lição que gostaria que levassem desta história, é esta: não temam a dor que inevitavelmente virá em suas vidas. Não a evitem, não a suprimam, não a neguem. Em vez disso, dêem-lhe voz. Seja através da música, como eu fiz, ou de qualquer outra forma de expressão que ressoe com suas almas, transformem-na em algo que não apenas ajude vocês a sobreviver, mas que possa, talvez, ajudar outros em suas próprias travessias das águas turbulentas, que todos navegamos. A traição pode destruir ou libertar, a escolha. Como aprendi através da música, et sans prononçar. E a vingança mais doce não é expor o traidor, mas viver uma vida tão plena e significativa que a traição se torna apenas uma nota de passagem numa sinfonia muito maior que continuamos compondo até nosso último suspiro. E antes de me despedir, se você gostou dessa história de superação, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acredita que também possa se inspirar com ela. Até o próximo vídeo.